Bom, essa ministração de hoje, ela é dedicada a todos os abençoados e abençoadas que nos acompanham, né? E que desejam seguir crescendo no entendimento em relação aos assuntos do Espírito. Isso é muito interessante. Bem, a palavra graça é um substantivo feminino. Vamos falar da palavra graça, né? É um substantivo feminino que tem um significado no dicionário, é favor. Graça é um favor que alguém faz. Graça é uma dádiva. Sabe o que é uma dádiva? Aquilo que alguém entrega gratuitamente para uma outra pessoa. Isso é uma dádiva. Mercê, que vem a ser favor também. Mas, se nós levarmos o significado da palavra graça na sua forma teológica, né, na forma espiritual, ou seja, no que tem a ver com as coisas de Deus, com as coisas do Espírito, o que significa essa palavra? Significa um dom que Deus concedeu aos seus filhos, tornando os seus muitos, né, salvos espiritualmente de graça. Pois muito bem, essa simples definição que acabei de compartilhar aqui é motivo e base suficiente para fechar de vez e lacrar com fita, né, com cadeado, todas as formas de religião existentes e abrir em seu lugar escolas de ensino sobre a nossa posição espiritual, assim como essa escola que está no ar aqui, Reconciliados com Cristo. Há algumas semanas atrás, eu ministrei aqui uma palestra chamada A Lei, a Graça e seus Contrastes. Talvez você tenha acompanhado, talvez não. Se você não acompanhou, busque aí no canal A Lei, a Graça e seus Contrastes, na qual ministração expliquei detidamente esse assunto sobre os pactos, as alianças, os contratos, os concertos, né? E eu me lembro muito bem de ter dito que cada aliança de Deus com os seus filhos, com os homens, com o seu povo, com aqueles com os quais Deus quis se aliançar, fazer o seu contrato, sua aliança, trazia consigo a posição espiritual relativa àquele pacto. Ou seja, que cada concerto de Deus com a humanidade trazia várias coisas consigo, e uma delas era a posição espiritual daquelas pessoas que viveram debaixo daquela aliança ali. Pois muito bem, o nome dado a cada aliança sugere a forma de relacionamento entre Deus e seus filhos. Por exemplo, lei de Moisés. Não é lei de Moisés, é lei de Deus dada a Moisés para que fosse divulgada para o povo de Israel. Então, era uma forma de relacionamento com Deus que foi dada a Moisés, de maneira que o povo de Israel tinha um parâmetro a seguir naquela época. Aquele pacto, aquela aliança, aquele contrato, aquele concerto entre Deus e os homens se chamou de lei dada a Moisés. Era uma aliança em que constava essa forma de relacionamento através da lei dada a Moisés. Insisto. Então, por que eu insisto? Porque eu quero chamar a tua atenção e dizer que não havia uma outra forma paralela de relacionamento com Deus que não fosse aquela forma que estava registrada na lei de Moisés. Entende? Então, aquele pacto era daquela maneira. Se alguém quisesse saber como é que agradaria a Deus naquele tintim por tintim, tinha que consultar aquilo que dizia a lei de Moisés, porque era como se fosse a constituição de um país. Quando a pessoa quer saber quais são as normas
relativas a alguma atitude, a algum procedimento naquela nação, você se baseia nas leis daquela nação. E as leis estão ali, são oriundas da Constituição. Então, a lei dada a Moisés foi a constituição do pacto imediatamente anterior ao pacto em que nós estamos agora. Por que eu estou falando isso? Porque nós vemos por aí muita gente falar da graça. Não porque a graça de Deus, porque a graça de Deus, porque o pacto da graça de Deus, porque a igreja da graça de Deus, porque a congregação da graça de Deus, mas graça, da onde surgiu esse nome, por que esse nome, o que significa esse nome, o que é esse pacto? Então tomava-se por base, por princípio, partia-se do princípio da posição espiritual relativa. Você me entende? Como cada aliança trazia uma posição espiritual relativa àquela aliança, por exemplo, a aliança da lei dada a Moisés, eu vou repetir aqui o que tenho dito nesses últimos programas, era a posição espiritual de mortos em pecado, a posição espiritual de longe e separados de Deus por causa do pecado, era a posição espiritual de destituídos da glória de Deus, como foi o tema que falamos no domingo passado, dia 3 de outubro. Veja aí, destituídos da glória de Deus. Quem? Aqueles que estiveram lá, debaixo daquele pacto da lei dada a Moisés. Aquela era a sua posição espiritual relativa. Ali não havia ninguém que tivesse acesso direto com Deus. Ali não havia ninguém que não precisasse de um sacerdote como um intermediário entre aquela pessoa e Deus. Ali não havia nenhum abençoado, ali não havia nenhum espírito aperfeiçoado, espírito justo, feito perfeito. Ali não havia ninguém completos em Cristo Jesus. Ali não havia ninguém conduzido sempre em triunfo. Ali não havia ninguém mais que vencedores. Ali não havia isso, porque era um pacto em que estava vivo o diabo, estava com força o pecado e a lei dada a Moisés era que vigorava. Então, ele trazia essa posição espiritual. Imagina, por isso é que as pessoas, buscando uma justificação espiritual, elas cumpriam aquilo que a lei de Moisés mandava que cumprisse, a partir dessa posição espiritual. Bom, se eu estou debaixo da lei dada a Moisés e essa lei diz que eu estou afastado de Deus porque eu estou morto, estou debaixo do pecado, eu tenho que buscar uma maneira de me justificar diante de Deus. Então, o que as pessoas faziam? As pessoas sacrificavam ali, mas jamais eram aperfeiçoadas. Por isso que Paulo, quando escreveu aos Hebreus em outro capítulo, ele diz: a lei era débil por causa da carne. Por quê? Porque quando as pessoas se apresentavam para sacrificar, como a própria lei mandava, a lei não tinha força de aperfeiçoar aqueles que praticavam esse tipo de culto. Por isso é que Paulo diz que a lei não tinha os bens vindouros, tinha a sombra. Em Hebreus capítulo 10, o apóstolo diz que a lei tinha a sombra dos bens que viriam. Ou seja, se viriam, né, abençoado? No bom português, viriam significa que ainda não vieram. Viriam. Não estavam presentes ali. Então, todo mundo se submetia, porque afinal de contas todo mundo queria agradar a Deus, sim ou não? Então todo mundo se submetia a proceder e a obedecer àquilo que a lei mandava, porque era a lei, e lei é para ser obedecida. Entendeu? Lei é para ser obedecida. Não havia questionamento. Não havia, mas e se nós somos abençoados? Não, aqui você não está abençoado. Aqui você está morto em pecado. Aqui quem tem força é o pecado. Aqui você está vivo para o pecado e morto para Deus. Isso significa estar morto em pecado. Viu que paradoxo, que confusão, né, que dá. E aqui você está morto espiritualmente, que significa adormecido espiritualmente, desligado espiritualmente. A minha casa tem energia, mas se eu meter a mão no interruptor, eu apago a energia.
A energia está aí, mas está adormecida. É preciso que alguém toque no interruptor para que essa energia entre em vigor e brilhe. Então ali ninguém estava abençoado, tinha que buscar a bênção. Lá, naquele pacto, os religiosos falavam assim: busca a bênção, irmão! Se você gostou do tema que você acabou de ouvir e deseja conhecer um pouco mais sobre este e outros maravilhosos assuntos, eu te convido a visitar o nosso canal no YouTube Pedro Kelly RCC. Ali estão publicadas todas as nossas palestras e ministrações que têm como objetivo agregar na tua vida valores espirituais, emocionais e materiais. Espero que você se inscreva no canal, que você goste do material e principalmente que você compartilhe com todos os teus amigos. Até breve. Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado.